Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, não sei se é em março de 2023, se é abril, maio, ou se você está vendo em 2024, 2025, mas a verdade é que não importa. Eu vou falar hoje sobre o acompanhamento de metas que eu estabeleci para o ano de 2023. Entretanto, esse assunto, esse tema, ele serve para qualquer época do ano. Inclusive, no ano de 2022, eu estabeleci algumas metas no meio do ano. Então, quando chegou em maio, eu estabeleci algumas metas para começar em junho e fui fazendo ao longo dos meses, fazendo o acompanhamento e deu tudo certo. Então, realmente, não importa quando você está vendo, o importante é que você esteja com um objetivo, que você esteja com uma meta e você está tentando entender como é que você estabelece, como é que você acompanha, o que você precisa entender para estabelecer essas metas. Então eu vou falar sobre o que eu tenho feito, sobre o que eu fiz e vou falar também sobre as metas que eu estabeleci. Quem me acompanha nos canais digitais sabe que no início na verdade em dezembro de 2022 eu deixei algumas metas públicas e até para quem ainda não sabe quais foram essas metas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link mostrando quais foram essas metas. Eu vou comentar esse vídeo aqui também, mas nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, eu comento quais foram essas metas e o porquê delas, como é que eu estabeleci, o que eu pensei para que eu pudesse conduzi-las. Então eu vou deixar nesse vídeo eu deixei todo o processo ali de estabelecimento de metas. E o que eu quero deixar com esse conteúdo que eu estou criando agora é que tem um ex-presidente dos Estados Unidos, que é o Eisenhower, e ele tinha uma frase que ele dizia que o importante normalmente não é urgente. Inclusive, ele desenvolveu uma matriz que é dividida em quadrantes, onde você consegue estabelecer metas para o dia. E aí ele dizia que o que é importante geralmente não é urgente. Quer ver um exemplo? Imagina que você precisa aprender inglês. Você tem isso na cabeça, puxa vida, eu preciso aprender inglês, porque o inglês vai dar um up na minha carreira, eu vou conseguir viajar. Você concorda que aprender um segundo idioma é algo importante, mas não é algo urgente. Ou seja, se você já tem um trabalho e você deixa de aprender o inglês naquele dia, isso não vai impactar no seu dia, não vai impactar no seu mês, não vai impactar na sua semana. Então é algo que é muito importante, vai te dar muito valor lá na frente, pode ser que te traga um aumento de salário, te abre um novo mundo, é extremamente importante, mas não é algo urgente. A sua saúde, vamos imaginar que todo mundo sabe que ter uma boa alimentação, ter uma rotina de treinos, uma rotina de atividades é muito bom para a saúde, é algo importante, mas não é algo urgente, a não ser que você esteja passando por alguma coisa, alguma doença específica naquele dia, aí sim. Mas se você quer apenas ter uma boa saúde e hoje ter uma saúde razoável, você deixar de treinar aquele dia, deixar de comer bem aquele dia, não vai fazer diferença, porque não é algo urgente, é algo importante ao longo do tempo. E nos negócios, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, a gente também cai nesse dilema, nesse problema de de fazer as atividades importantes para depois. E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Então, sem mais delongas, vamos entrar já nas metas que eu estabeleci no ano, e aí eu vou passar um pouquinho delas para depois entrar também em como é que está a condução de cada uma delas. Bom, eu estabeleci como meta treinar 240 vezes no ano, tá? Então o ano tem, eu dividi esses 240 treinos nos meses, e aí eu quero chegar no final do ano, em dezembro, com 240 treinos completos. No ano de 2022, eu estabeleci 153 treinos. Dessa vez, eu estabeleci um pouco mais. Se não me falha a memória, dá 4,5 treinos por semana. Então, vou precisar fazer um ajuste ali para ver se a gente está conduzindo bem. Eu estabeleci como meta também lançar 6 infoprodutos, 6 turmas de um infoproduto ao longo do ano. Sendo que no mês de janeiro eu precisava necessariamente fazer ao menos um lançamento, ou seja, eu não poderia deixar os 6 lançamentos para o final do ano, eu tinha que fazer o primeiro lançamento ainda em janeiro, então a gente vai dar uma olhada nisso também. Outra meta que eu estabeleci foi a leitura de 12 livros, tá, ao longo do ano. Não é muita coisa, eu já tenho o hábito da leitura criado,
Mas, como eu tenho muitas atividades para fazer, eu estabeleci 12 leituras de livros, sendo que dessas 12 leituras, pelo menos 6 livros eu não vou apenas ler, como eu vou fazer um resumo e eu vou criar um vídeo no YouTube falando sobre esses 6 livros, tá? Então eu vou me aprofundar desses 12 livros, eu vou me aprofundar em 6, vou fazer um resumo e vou criar um vídeo no YouTube falando sobre esse tema. Pode ser marketing, pode ser negócios, pode ser algum livro de literatura. Eu tenho comigo que pelo menos 10 desses livros eu quero que sejam livros de negócio, até para agregar valor aqui para você. Bom, então vamos dar uma olhada como é que eu estou na condução da primeira meta estabelecida, que são os 240 treinos. E aí pode parecer até um pouco contraditório. Puxa vida, Lucas, você falou que tem um monte de coisa para fazer, mas ao mesmo tempo estabeleceu 240 treinos no ano. Por que isso, né? Como é que você vai priorizar outras coisas, sendo que você está colocando o treino como fundamental, tá? Eu até coloquei em ordem de importância, então o treino vem primeiro, depois eu tenho 6 infoprodutos, depois eu tenho, na verdade eu tenho um lançamento em janeiro, depois eu tenho 6 infoprodutos, e aí eu tenho as 12 leituras e tenho 6 resumos. Então tá por ordem de importância assim. E por que que os treinos estão em primeiro lugar, sendo que teoricamente não agregam valor para o trabalho? Bom, eu estou seguindo, o meu plano é o seguinte: o treino para mim ele é muito importante, eu adoro treinar, é a única coisa que eu faço que eu falo, puxa vida, isso daqui me dá muita empolgação, eu fico muito feliz quando eu treino. Meu dia ele é diferente quando eu treino. Então, se eu treinar pelo menos 4, 5 vezes por semana, já vai dar uma baita diferença na minha vida. Isso vai me dar gás, vai me dar combustível para trabalhar melhor, para ter um dia melhor. E quem me acompanha também sabe que nos anos de 2017 até 2022, eu tenho ficado muito doente. Então, eu tenho crise de sinusite, de rinite, garganta inflamada, diversos problemas. Então, por isso que eu estou priorizando o treino, estou priorizando a saúde, estou tomando complexos de vitaminas também, vitaminas. Então, eu estou priorizando isso por 2 motivos. A primeira motivo é a questão de tentar diminuir essas infecções constantes. Já estou passando em diversos médicos, ninguém descobre. Então, tem essa questão da infecções constantes e tem a questão de estar melhor no dia para você poder trabalhar melhor. Então eu acredito que é o hábito atômico, que é aquele hábito fundamental que dá a base para eu criar esses outros hábitos que eu preciso. Então, no mês de janeiro, eu estabeleci 240 treinos até o dia 31 de dezembro de 2023, até o dia 31 de janeiro de 2023, eu havia feito 23 treinos, ou seja, quase 10%. O que isso significa? Bom, significa que se eu fizer 10%, concorda que, vamos arredondar para 24, tá? 24 treinos dá 10% de 240. Se eu fizer isso ao longo, se eu treinar 24 vezes, em 10 meses eu bato a minha meta, tá? Então, se o mês tem uma média aí de 30,1 dias, eu treinando 24 vezes no mês, ao longo de 10 meses eu vou ter a minha meta completa. E aí eu teria, teoricamente, aí 2 meses de folga. Então, a minha meta principal, a minha meta balizadora, ela está muito bem conduzida, ela está indo muito bem, tá? A segunda meta que eu estabeleci foi fazer um lançamento de um infoproduto. E eu consegui atingir essa meta com muito esforço, foi bem difícil. Bom, primeiro que lançar um infoproduto é uma coisa que eu já estava postergando há muito tempo. Sabe quando você fica procrastinando alguma coisa? Porque eu tenho minhas outras demandas aqui para fazer, eu tenho clientes para atender, eu faço vendas novas, eu conduzo projetos, então eu sou muito atarefado e eu já venho postergando lançar um infoproduto há muito tempo. Essa é uma das coisas que entra justamente no o que é importante e não é urgente. É muito importante que eu tenha um infoproduto, mas não é urgente. Então já é uma coisa que eu venho postergando há muito tempo. E aí chegou em dezembro de 2022, eu falei, não, eu vou lançar 6 infoprodutos ao longo do ano de 2023. Porém, o primeiro lançamento eu vou fazer ainda em janeiro. Então lá no dia 31 de dezembro eu falei que no mês de janeiro eu ia fazer um lançamento no mês de janeiro. E eu fiz, tá? Então
Passou o ano, no último dia de janeiro, eu consegui fazer um lançamento e conseguir gravar todas as aulas e conseguir lançar. Foi um lançamento de um produto voltado para quem tem um negócio local, e aí não importa se esse negócio é uma loja, não importa se é um restaurante, não importa se a pessoa é um dentista, um advogado, se a pessoa é um psicólogo, se a pessoa é um pintor, mas é um produto, é um infoproduto ensinando essa pessoa a criar o primeiro posicionamento digital dela. Não importa se ela tem uma empresa de contabilidade, então ela consegue ter o primeiro posicionamento dela, fazer uma campanha, criar um site, tudo muito, muito rápido, de uma forma gratuita. Ela consegue criar esses elementos, né? O posicionamento na internet, uma campanha no Google e o desenvolvimento de um site, tá? Então eu consegui fazer esse lançamento. A outra meta são os 6 lançamentos, então eu tenho pelo menos mais 5 lançamentos para fazer ao longo do ano, ou seja, eu posso fazer um lançamento a cada 2 meses. É uma meta que está bem conduzida, ela está bem encaminhada. No mês de janeiro eu fiz a entrega, nós estamos em fevereiro, eu já estou pensando na segunda turma, no segundo infoproduto, e eu vou fazer esse lançamento, ainda que sem querer tratar com hipocrisia esse tema, ainda que tenha sido um lançamento no último dia, né? O ideal seria ter feito lá pelo 15º dia, para eu poder fazer um acompanhamento melhor, mas eu entreguei no último dia, o que já me deixa muito feliz, já que é uma coisa que eu já vinha postergando aí há mais de um ano. Então eu consegui fazer em pouquíssimos dias. Bom, a outra meta é a leitura de 12 livros. E aí eu já estabeleci a leitura de pelo menos 3 livros, que são esses aqui. Quem me acompanha sabe, porque eu coloquei no vídeo, né? O primeiro livro é esse daqui, A Startup Enxuta, do Eric Ries. E aí o segundo livro que a gente tem é Scrum, A Arte de Fazer o Dobro de Trabalho na Metade do Tempo. Parece coisa de preguiçoso, mas é o extremo oposto, porque você está fazendo o dobro do trabalho aqui. Então esse é o segundo livro. E o terceiro, a gente tem a Receita Previsível, que nos ajuda a fazer vendas justamente, vendas por telefone, vendas pessoalmente. Esse livro aqui nos ajuda a conduzir um processo de vendas muito bem estabelecidos. Então, esses 3 aqui, eu já me comprometi a fazer a leitura, não só a leitura, mas também o resumo e o vídeo dos 3 livros. Então, continue aqui, faça a inscrição no meu canal, ative o sininho para você não perder esses vídeos onde eu vou falar sobre esses livros, tá? Mas voltando aqui especificamente à condução dessa meta. Lucas, como é que está? Bom, teoricamente eu já teria que ter lido pelo menos um livro em janeiro e feito ou não o resumo desse livro. Mas a verdade é que passou o mês todinho de janeiro e eu não consegui terminar o primeiro livro, que é a Startup Enxuta, porque eu não vou dar desculpa aqui, porque poderia ser por qualquer motivo, né? Poderia dar 1 milhão aqui de justificativa, mas na verdade é que eu não li porque não foi prioridade. Você deixa de fazer uma coisa porque aquela coisa não foi prioridade. E não foi prioridade eu terminar o livro A Startup Enxuta no mês de janeiro. Essa é a verdade. Mas, como eu estabeleci a leitura de 12 livros ao longo de 12 meses, ainda está dentro, eu com certeza vou conseguir atingir essa meta, mas eu já vou ter que fazer um pouco mais de esforço para que eu consiga atingir a leitura dos 12 livros. Eu sei que tem alguns livros que eu vou ler, que eles são livros mais curtos, e isso vai me ajudar, tá? Esse livro aqui é um pouquinho mais longo, tem um outro que é um pouco maior também, mas tem pelo menos 4 ou 5 que eu já sei quais são livros mais curtos, mas já acendeu uma luz amarela aqui para mim. Lucas, atenção! Fique esperto, porque se você deixar passar o mês de fevereiro, vai ficar ainda mais apertado. Então, no mês de fevereiro, pelo menos a Startup Enxuta, eu já vou ter feito um resumo dela e já vou ter feito um vídeo no YouTube também. Então, por isso que é importante esse acompanhamento, porque agora eu já sei que eu não posso deixar passar esse tempo todo. Um outro pensamento que pode surgir, eu até comentando com algumas pessoas, falou assim, Lucas, as metas que você estabeleceu não são metas, por exemplo, financeiras. Eu quero ter uma meta de faturar X mil reais no ano. Ou então, eu quero ao invés de eu estabelecer uma meta de, eu quero ganhar tanto de massa muscular, eu quero ganhar tanto de peso, eu quero correr tanto
em determinada corrida, né, em determinado período de tempo. Eu não estabeleci desse jeito. Por quê? Porque no meu entendimento, justamente voltando àquela frase inicial de que o que é importante não é urgente, todas as metas que eu estabeleci são metas para coisas que são importantes. Por exemplo, treinar 240 vezes é importante. Isso daí vai me dar mais saúde, vai me dar mais gás, mas não é algo urgente. A leitura dos 12 livros também são coisas importantes, mas elas não são urgentes. Os 6 lançamentos também são importantes, mas não são urgentes. Mas percebe que cada uma dessas metas pode me dar resultados incríveis. Pegando aqui a questão dos 6 lançamentos que eu vou fazer dos meus infoprodutos, são lançamentos que eu posso ganhar de 0 ao infinito. Então, o mínimo que eu vou ganhar é 0, mas o máximo que eu posso ganhar é muito, é infinito, eu não sei, pode ser algo realmente escalável. Então, é algo que pode me dar grandes resultados e também pode agregar muito valor para quem está consumindo esse produto, para quem está comprando esse conteúdo, uma vez que são conteúdos transformadores, são cursos que ajudam as pessoas a venderem mais e a venderem melhor através da internet. A gente envolve parte de campanhas, a parte de desenvolvimento de site, tem tudo. A parte dos treinos também. A parte do treino, eu posso ter a minha saúde muito melhor cuidada, eu posso ter uma saúde, eu posso ter uma imunidade muito melhor com base nesses treinos. Então, cada uma dessas metas são metas que eu consigo fazer um pouquinho a cada dia. Não é aquela coisa que você precisa fazer um monte durante uma semana ou um monte durante um dia. Então, depende muito mais da minha disciplina, depende muito mais da minha força de vontade e depende muito mais dos meus hábitos, depende muito mais da minha rotina. Ou seja, são coisas que dependem exclusivamente de mim, tá? Então, se você ainda não estabeleceu uma meta, se você está querendo ajustar essas metas, o que eu digo para você é: procure estabelecer metas de temas, de coisas que são importantes, mas não são urgentes, e que você consiga quebrar essas metas ao longo dos dias, ao longo das semanas e ao longo dos meses, para que você possa fazer um pouco a cada dia. Quando chegar no final do ano, você vai olhar para trás e você vai falar: puxa vida, mas eu fiz tudo isso mesmo? E aí você nem vai sentir, porque você foi quebrando aos poucos. Mas se você não fizer um acompanhamento, no mínimo, mensal, isso já vai dificultar muito a sua vida. Concorda que se eu não estivesse olhando esses números agora, eu poderia deixar passar o mês de fevereiro e falar: ah, mas eu ainda tenho 10 meses pela frente, depois eu entrego. Mas a verdade é que são coisas grandiosas. 240 treinos são muitos treinos. 12 livros, sendo 6 resumos, 6 vídeos para o YouTube, também são muitas coisas. Se eu tivesse só isso para fazer, é uma coisa, mas não é. Eu tenho minhas outras demandas, minhas outras tarefas, aquelas que realmente, realmente geram receita, que geram lucro, que geram oportunidades. Então, é isso que eu digo para você. Procure estabelecer metas de coisas que não são que são importantes, mas não são urgentes, e você vai ver a sua vida transformada. Procure ter hábitos, tá? O hábito de, por exemplo, que nem os 240 treinos. Lucas, o que é um treino? Bom, eu estabeleci que pelo menos um treino, ele tem que ser de pelo menos 45 minutos, que eu tenho que ter um esforço físico, né? Mas eu não estabeleci, por exemplo, eu quero correr 240 vezes no ano. Por quê? Porque hoje está calor, a gente está no verão, mas daqui a pouco vai chegar o inverno, vai começar a chover muito, então eu tenho que me adaptar a treinar dentro de casa, treinar numa academia. Então o treino, ele pode ser um treino completo, pode ser um treino de 45 minutos a 1 hora, mas pode ser qualquer tipo de treino, desde que eu saio de estar parado, desde que eu saia dessa zona de conforto. Pode ser uma caminhada de pelo menos 1 hora, pode ser uma corrida, não importa, mas um treino. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, e esse é o acompanhamento da minha meta até o mês de janeiro. Quando chegar no mês de final de fevereiro, início de março, eu vou gravar um novo vídeo falando sobre como andam essas metas, como é que está caminhando, o que eu preciso ajustar, o que está ruim, o que está bom, se eu incluí mais alguma coisa ou se eu tirei. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho do YouTube para não perder nenhuma novidade e muito obrigado, até o próximo vídeo.